Olha, a República de Platão é sem dúvida um dos livros mais importantes da história, mas ao mesmo tempo é também um dos mais perigosos. Pensa só, há quase 2.400 anos, Platão nos entregou o que seria um projeto para a sociedade perfeita e, quem sabe, um manual para a tirania. A obra toda, na verdade, gira em torno de uma única pergunta, uma que, olha, ecoa até hoje. Pois é, como se constrói uma sociedade perfeita? Foi exatamente essa pergunta que Platão tentou responder. E ele não estava só, sabe, filosofando à toa. Não, ele estava criando um projeto, um plano bem detalhado mesmo, para o que ele acreditava ser o estado ideal. Uma cidade perfeita que ele chamou de Calípolis. Então, a grande resposta de Platão é essa cidade, Calípolis. Mas olha que interessante, o objetivo final de projetar essa cidade toda no papel não era só política. Era algo, na verdade, bem mais profundo. O objetivo de Platão, no fundo, era definir o que é justiça. Ele partia de uma ideia. Um Estado justo, por consequência, cria indivíduos justos. A cidade inteira, na verdade, é uma grande metáfora da alma humana. A lógica dele era, se a gente conseguir entender como a justiça funciona em grande escala, tipo no Estado, aí sim a gente vai entender como ela funciona dentro de cada um de nós. Por isso que a estrutura da cidade é basicamente um espelho da nossa mente. Para isso, ele projetou essa sociedade ideal com 3 classes bem distintas, e cada uma delas com uma função super específica. E essa estrutura não é por acaso não, é uma cópia, digamos, exata de outra grande teoria dele. É isso mesmo. Platão acreditava que a alma humana tinha 3 partes, e a cidade ideal dele, bom, ela espelhava essa divisão perfeitamente. E aqui a gente vê a simetria perfeita da ideia de Platão. Dá uma olhada. Lá na base, a gente tem os produtores. Artesãos, agricultores, eles são movidos pelos desejos, sabe? A parte apetitiva da alma. A virtude deles, temperança. Acima deles, vêm os guardiões, os guerreiros que protegem a cidade. Eles representam a parte irascível, as emoções, o espírito. E a virtude deles é a coragem. E lá no topo, governando tudo, estão os filósofos reis. Eles são a razão pura da cidade. A virtude deles, claro, é a sabedoria. Então, o que é a justiça para Platão? É isso, harmonia. É quando cada parte faz exatamente o que tem que fazer. E a razão governa tudo. É um equilíbrio perfeito. Uma visão, assim, muito poderosa de uma sociedade ideal, né? Mas e se toda essa harmonia for só um outro nome para a opressão? E agora a gente dá um salto enorme no tempo, lá para o século XX. E é aqui que a visão de Platão vai encarar uma crítica, nossa, devastadora. Uma crítica que vai virar tudo de cabeça para baixo, transformando a utopia num pesadelo. Foi o filósofo Karl Popper quem chamou Platão de inimigo das sociedades abertas ou democráticas. E olha, Popper não estava falando da boca para fora. Ele escreveu isso logo depois da Segunda Guerra Mundial, depois de ver de perto os horrores do totalitarismo. No livro dele, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele vai argumentar que o projeto de Platão, longe de ser um ideal, era na verdade a base filosófica para aquele tipo de Estado opressor que ele tinha acabado de testemunhar. E aqui a gente vê esse confronto de ideias bem claro. Onde Platão via harmonia e ordem, Popper enxergava rigidez e estagnação, uma sociedade que não podia evoluir. Onde Platão defendia o bem coletivo, Popper via a rejeição total do indivíduo. E o governo dos sábios, os filósofos reis, para Popper isso não passava de uma ditadura sem prestação de contas. Justiça na visão de Platão se transformava em totalitarismo na interpretação de Popper. E o Popper foi fundo nos detalhes da República. E as acusações dele são pesadas. Ele apontou uma sociedade estática, onde a mobilidade social era quase impossível, a rejeição do individualismo em nome do coletivo, e agora presta atenção, eugenia controlada pelo Estado para criar cidadãos melhores, uma classe governante com poder absoluto que não responde a ninguém, e para fechar, a censura das artes e da poesia para controlar o que as pessoas pensam. Para Popper isso aí não era uma receita para a justiça de jeito nenhum, era um manual para opressão. Ok, mas como é que o mesmo texto pode gerar 2 interpretações tão opostas? Para entender isso, a gente precisa ir para a metáfora mais famosa de Platão, a alegoria da caverna. Imagina só a cena. Prisioneiros acorrentados numa caverna desde que nasceram. Eles só conseguem olhar para frente, para uma única parede. Atrás deles tem uma fogueira, e essa fogueira projeta sombras na parede que eles estão olhando. Para esses prisioneiros, aquelas sombras são a realidade, a única realidade que eles conhecem. Até que um prisioneiro é libertado. Ele sai da caverna e descobre o mundo de verdade, um mundo iluminado pelo sol. A jornada é difícil, a luz machuca os olhos,
Mas, aos poucos, ele começa a ver as coisas como elas realmente são. Ele descobre a verdadeira realidade que existia por trás daquelas sombras. Para Platão, essa é a jornada do filósofo em busca da verdade. E quem viu a verdade tem um dever: voltar para a caverna e ajudar os outros a saírem de lá. É por isso que ele é o único qualificado para governar. Porque na visão de Platão, ele é o único que sabe o que é real, o que é bom. Essa é toda a justificativa para o filósofo rei. Só que é exatamente aqui que a crítica de Popper volta com tudo. E se a verdade que o filósofo traz não for a verdade, mas sim uma ideologia de Estado? E se a volta para a caverna não for para libertar, mas para forçar todo mundo a acreditar numa única versão da realidade, censurando todas as outras? Aí a caverna vira um modelo de doutrinação em massa. No fim das contas, a beleza e também o perigo da república é exatamente essa. Milênios se passaram e o debate que Platão começou continua, super relevante. A República nos força a encarar um dilema que nunca envelhece: essa tensão entre o bem coletivo e a liberdade individual. A obra nos pergunta: até que ponto é aceitável sacrificar a liberdade de cada um em nome da ordem, da estabilidade e do que um grupo de pessoas define como o bem maior? Qual é a linha que separa uma sociedade justa de uma sociedade opressora? Essa é a grande questão que Platão deixa no ar. E, quer saber? Talvez não exista uma resposta simples. A busca por essa linha é, no fundo, a própria história da política e do nosso mundo.